do Pai, do Filho e do Espírito Santo, dando sequência a mais uma aula, o nosso estudo, né, sobre a obra do Padre Álvaro Calderon, Prometeu, a Religião do Homem. Então, na aula passada, nós fizemos, né, uma síntese daquilo que foi o concílio, né, nas suas causas. E nós terminávamos a aula passada antecipando que nessa aula falaríamos sobre essa noção de homem, o homem novo, né, moderna, que surge, né, a partir de fins da Idade Média. Então nós vimos na aula passada que a causa final do concílio, ou seja, a finalidade do concílio, foi exatamente esse novo homem. E a partir desse novo homem, o concílio então estabeleceu como meta redefinir a igreja, reorientar a igreja a favor desse novo homem. Então vamos falar um pouquinho desse novo homem. Mas já que nós vimos que a finalidade do concílio, né, era direcionar a igreja, reordenar a igreja a favor desse novo homem, e eu acho que fica bem apropriado, né, a gente compreender que se nós falamos Igreja Católica direcionada para Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, uma igreja teocêntrica, e é nesse sentido que nós podemos dizer que a religião católica ela é a religião cristã, né? Porque ela é voltada para nosso Senhor Jesus Cristo. Da mesma forma, a gente pode dizer que essa religião, criada a partir do Concílio Vaticano II, pode ser chamada de humanismo e não cristianismo, porque é a Igreja Católica voltada para nosso Senhor Jesus Cristo e a Igreja Conciliar voltada para o homem, esse novo homem. Então, mais adequadamente pode se referir a ela como sendo, né, o humanismo e não o cristianismo. E nessa concepção de novo homem, nós vamos vendo que tudo se fundamenta numa ideia errônea de liberdade, já que eles tomam a liberdade como o valor supremo da dignidade do homem. É interessante a gente compreender que a Idade Média, né, foi um período de mais ou menos 1000 anos, século V, né, com a queda do Império Romano do Ocidente, até século XIII, XIV, né, quando começa esse processo chamado Idade Moderna. Então, praticamente 1000 anos de Idade Média. E quem já teve a felicidade de ir à Europa e visitar um desses mosteiros, né, medievais, é muito edificante perceber como que aqueles homens dedicados, né, à contemplação, ao silêncio e as 3 negações evangélicas, né, foram capazes de erguer toda uma civilização, né? E quando a gente vai a um desses mosteiros, por exemplo, eu tive a felicidade de ir em Portugal, o mosteiro de Santa Maria de Alcobaça, e é muito emocionante até de ver como é que aqueles homens simples, né, conseguiram edificar com tanta dignidade uma civilização, mas justamente porque era voltada, né, para os valores transcendentes, porque tinha Deus como centro. E em contraposição, nós vemos, né, esses humanistas do século XIV, né, imbuídos de quê? Para tentar desfazer essa civilização e reconstruir uma outra nova civilização. Imbuídos de quê? A não ser do orgulho humano, né, elevado à milésima potência. Porque, como eu disse, né, foram aqueles monges seguidores das negações evangélicas, né, as 3 negações evangélicas. Não as riquezas,
e se contrapondo às riquezas, o conselho da pobreza. Não aos afetos do coração, se contrapondo aos afetos do coração, o conselho da castidade. E não à própria vontade, e se contrapondo à própria vontade, o conselho da obediência. Então aqui nós temos as virtudes que fundamentaram, né, essa civilização cristã medieval. E nós vamos ver que o humanismo é fundamentado exatamente no oposto dos conselhos evangélicos. Sobretudo, e o mais grave, né, é que o humanismo se opõe ao mais nobre dos conselhos evangélicos, que é a obediência. Então, esses homens de fins da Idade Média, eles querendo negar a autoridade eclesiástica, né, se recusando a obedecer à autoridade eclesiástica. Ora, é bom que a gente pense que essa autoridade eclesiástica, que se fundamenta no período medieval, né, na austeridade, da pobreza, da castidade e da obediência, tinha purificado o mundo antigo, né? Tinha purificado o mundo pagão. E 1000 anos não é pouca coisa. Penso que 1000 anos é suficiente para uma obra, né, dessa grandeza. E, no entanto, esses homens de fins da Idade Média, eles quiseram retornar ao paganismo, aos mitos pagãos, por suas próprias luzes, e esquecendo que foi pela sabedoria dos conselhos evangélicos que o homem medieval conseguiu purificar essa cultura greco-romana do paganismo, para a qual eles agora queriam retornar. Então, o fim da Idade Média não acontece de forma gradativa, de forma lenta, né? Como se pode pensar em uma decadência natural. Toda decadência, ela segue um processo natural de certa forma, né? Mas no período medieval não é assim que acontece, né? O fim da Idade Média não se dá em um processo de gradativa decadência, não, ele se dá quase que instantaneamente, né? No momento do apogeu que o pensamento medieval e a nobreza, né, medieval, nobreza que eu digo aqui no sentido mais elevado do termo, né, não do grupo, né, da nobreza, do segundo estado, né, mas sim no sentido mais nobre, da transcendência humana. Então, nesse momento que os homens da Idade Média tinham alcançado, né, esse cume, esse patamar, né, durante a escolástica, onde floresceram, né, grandes teólogos, São Boaventura e o maior deles, São Tomás de Aquino. Foi justamente nesse momento que houve, né, essa precipitação e essa queda vertiginosa que vai resultar no humanismo. Padre Caldeirão assinala que isso se dá justamente porque aquela santidade que os homens medievais buscavam, né, ela exige uma austeridade e um nível de sacrifício, né, de compartilhar a cruz e o sofrimento, né, e renegando assim as exigências da natureza decaída do homem, né. E esse nível de exigência que a santidade exige é muito alto, né? De modo que os homens mais fracos, eles começam a sentir saudades, como o Padre Caldeirão usa aqui a analogia, né? Do povo de Israel, quando sai do Egito e fica 40 anos, né, vagando no deserto, recebiam o maná do céu e, no entanto, sentiam saudades das cebolas do Egito. Então, esse movimento
que dá origem a esse novo homem exaltado pelo Concílio Vaticano II, na realidade é aquele movimento de apostasia. É um movimento daqueles que tinham recebido os tesouros celestes e agora preferem a realidade mundana, né? Preferem as cebolas do Egito, ou como a mulher de Ló, que sente saudade de Sodoma e olha para trás. Ou, para ser mais forte ainda, com analogia, como um cão que vomita e depois volta para comer o vômito. Então, eu digo essa analogia mais forte, né, para que isso fique na cabeça, porque esse novo homem apresentado, né, por essa modernidade, por esse humanismo, é exatamente como esse cão, que renunciando à transcendência do mundo medieval, porque as exigências da santidade eram tamanhas, e eles então preferem, né, o próprio vômito. Essa revolta humanista contra a autoridade eclesiástica é que é, né, o ponto de partida e o marco para a gente entender esse novo homem. Como eu disse no princípio, né, esse novo homem se fundamenta principalmente, né, na ideia de liberdade. A liberdade como um valor supremo e absoluto. A liberdade, ela está no ato da vontade do homem, e o homem pode exercer o seu livre arbítrio, mas não sem responsabilidade, já que o livre arbítrio do homem, ele deve estar ordenado naquela busca do bem maior, né? E o homem, nessa busca do bem maior, ele ordena sua vontade para buscar os bens que estão ordenados a esse bem maior. Não é uma escolha entre o bem e o mal, mas entre bens. E bens ordenados a um bem maior, ao bem maior que é Deus. Para o humanista, a liberdade se fundamenta simplesmente na escolha entre o bem e o mal. E aí eles cometem, né, aquele abuso da liberdade, justamente por rejeitar a autoridade. E é nesse sentido que se pode dizer que o humanismo engendra em si o liberalismo. É como que ele, arrastado pelo próprio peso, ele vai cair no liberalismo, que coloca a liberdade como valor supremo e fundamental do homem, né? Desprezando toda e qualquer autoridade. Para o liberal, toda autoridade é má, porque justamente ela restringe a sua liberdade. Para o católico, é o contrário. É a autoridade que nos faz livres. Imaginemos, por exemplo, o que seria um homem diante de uma encruzilhada. Ele tem 4 caminhos para seguir. Como ele vai exercer a sua liberdade de seguir entre esses 4 caminhos? Como ele vai escolher o melhor dentre esses 4 caminhos, se não tem uma autoridade para lhe dizer qual é o correto, qual é o caminho correto que ele tem que seguir? Imaginemos também o que seria de uma pessoa num trânsito, na cidade, por exemplo, né? Como é que ela ia guiar o seu veículo se não houvessem leis de trânsito, né? Se não houvesse o semáforo, ia ser um carro chocando-se com outro, né? Porque todos são livres. A autoridade, ela serve exatamente para nos dar liberdade.
Porque numa situação, numa encruzilhada, sem um semáforo, sem um sinal de trânsito, o que acontece com o motorista do veículo? Ele vai parar e não vai ter liberdade para ir nem para um lugar nem para o outro. É necessário então que haja uma autoridade, né, que estabeleça regras e limites para que sim possamos assim exercer a nossa liberdade. O liberal, como ele, né, ele recusa toda a noção de autoridade, ele acaba sendo prisioneiro dessa falsa noção de liberdade. Bem, tendo isso em mente, né, tendo compreendido, né, que esse novo homem se fundamenta numa ideia errada de liberdade, numa rejeição à autoridade e na desobediência ou o não servirei. Não servirei. Tendo isso em mente, nós vamos agora falar da outra nota do concílio. Nós falávamos antes que o concílio, né, ele é marcado primeiro pelo otimismo e depois nós vamos falar agora o inclusivismo. São 3 notas características do concílio. Otimismo, nós já falamos. O inclusivismo, falaremos agora. E a novidade. A novidade é a tônica do concílio, né? É o homem novo, o novo humanismo, a nova igreja. Então nós falaremos agora da ideia inclusivista do concílio. Aqui a gente entrou num ponto mais específico, né, do concílio. Essa mentalidade moderna, do homem moderno, que nega a autoridade, né, e exalta a liberdade como valor supremo do homem, da dignidade do homem, passa a considerar, historicamente falando, que a Igreja Católica, ela viveu, né, durante 1000 anos de Idade Média, e nesses 1000 anos ela criou um sistema de pensamento que estabelecia distinções e estabelecia critérios e parâmetros para explicar a fé católica. Era a escolástica. Para eles, essa igreja, fundamentada nesses princípios teológicos, sobretudo em Santo Tomás de Aquino, tinha engessado a igreja. No momento em que houve a reforma protestante, né, melhor chamada de Revolução Protestante, porque toda reforma, no fundo, é um retorno à forma original e o que nós vimos, né, na Revolução Protestante foi nada mais, nada menos do que a manifestação da revolta contra a autoridade da igreja, que começa com os humanistas, né? E depois toda a fragmentação da ordem cristã, da cristandade. Então, para eles, essa igreja, que vai ser marcada depois pelo Concílio de Trento, ela não tinha compreendido aquilo que Lutero tinha apresentado. Porque Lutero, afinal de contas, nós podemos chamá-lo de pai da modernidade, né? Era uma espécie de modelo, de paradigma desse novo homem exaltado, né, pelo Concílio Vaticano II. Então, essa igreja que Trento, o Concílio de Trento tinha consolidado, né, com as bases teológicas da escolástica,
ela tinha representado um momento de certa forma, contrário ao progresso da civilização humana e contrário àqueles movimentos que tinham sido levados adiante pela Revolução, e para eles a Revolução ela continha em si algo de bom, né, porque apresentava mudanças e apresentava rupturas que eram necessárias, né, para que a humanidade se libertasse daquela prisão, daquela armadura que a Igreja de Trento, né, que eles chamam de Igreja Triunfalista, tinha criado. Então, para esses homens que mais tarde, né, fariam o Concílio Vaticano II, esse Concílio Vaticano II, com esses parâmetros, né, dessa nova humanidade, esse novo homem, deveria ter sido feito já na época de Lutero. E era naquela época de Lutero, então, que a igreja já deveria ter reconhecido os seus erros, porque eles veem assim, né, como se fossem erros da igreja. A igreja foi que não entendeu, as demandas e as luzes, né, dos novos tempos. E que, portanto, então foram precisos 500 anos, né? São 500 anos de atraso para que o Concílio Vaticano II ele faça aquilo que o Concílio de Trento deveria ter feito. O que o Concílio de Trento não fez e que o Concílio Vaticano II fez e que o Concílio de Trento deveria ter feito já há 500 anos atrás, segundo eles, o que teria sido isso? Teria sido exatamente esse processo de inclusivismo. Para eles, a Igreja Católica, durante todo esse período, né, quase 2000 anos, ela tinha sido extremamente exclusivista, ou seja, ela era fechada e punha para fora todos aqueles que não aceitavam as formulações e as distinções escolásticas. Portanto, eles eram considerados hereges e eram colocados para fora da igreja. Então, para os teólogos do Concílio Vaticano II, a igreja católica era excludente. Ela se fechou em si e não permitia que aquela nota que marca o concílio, né, a novidade, ela não permitia que se aceitasse novidades. Então, esses novos teólogos, né, determinados a inserir essa nota na igreja de novidade, fizeram como disse depois o Papa João XXIII, quando, num gesto simbólico, abre as janelas do Vaticano. E diz que é preciso abrir as janelas para que aquela poeira e aquele mofo saia e entre novos ares. Então, a ideia inclusivista é que a igreja se abra e saia da sua armadura medieval, escolástica, da sua armadura de Trento, e então a partir daí a igreja vai abraçar o mundo. Agora, nós veremos aqui algumas características, né, dessa mentalidade inclusivista. Bom, desde já nós já sabemos que essa ideia inclusivista ela é essencialmente maçônica. É a maçonaria que tem por finalidade fazer isso que eles chamam de fraternidade universal. Uma fraternidade meramente naturalista, sem a graça de Deus, que não santifica e não salva almas. Por isso, o concílio, desde o princípio, né, ele vai repudiar a escolástica e a influência de Aristóteles, né? Ele vai se colocar como um concílio pastoral e não dogmático. E nós vamos ver aqui algumas notas de bastidores. Eu trouxe aqui um material bastante interessante e muito revelador. São notas de uma entrevista da jornalista Mike Hickson
Vocês podem acessar depois aí o site One Peter 5, né, ou Live Site News, que saiu essa entrevista na íntegra. Mike Rickson entrevistando Peter Seinwald, que era um dos biógrafos, né, do Joseph Ratzinger, o Papa Bento XVI. Então ele diz coisas bastante reveladoras sobre o Joseph Ratzinger. E como esse homem, né, que é tido por muitos como conservador, e aqui a palavra conservador ela pode ser bem aplicada, né, porque no final das contas o conservador, em sentido moderno, é simplesmente aquele que conserva a revolução. Assim como né, a revolução ela tem dois momentos, né? Um momento que ele chama de faxina sangrenta e depois tem o momento da consolidação, assim como, né, podemos ver que é a insígnia do Baphomet, da maçonaria, solve et coagula. Né? Então a revolução faz esse movimento, ela destrói, ela dissolve e depois ela consolida. Então ela faz esse movimento, né, 2 passos para frente, avançando na destruição, e depois ela dá um passo para trás, no sentido de conservar aquilo que ela já conquistou e consolidar isso. Então, por exemplo, esse foi o caso de Napoleão, né? Napoleão, quando ele entra ao fim da Revolução Francesa, muitos o saúdam, o recebem como sendo, né, aquele que vai restaurar, né, a monarquia. E, no entanto, Napoleão se autocoroa, né? Assim também foi o Congresso de Viena, quando se pensava em fazer uma restauração monárquica, mas o Congresso de Viena faz uma restauração monárquica já seguindo os moldes da Revolução. Então a Revolução ela avança e recua um pouco para se consolidar. A ideia de conservador é uma ideia, né, baseada na própria Revolução Inglesa, a Revolução Gloriosa. Não é por acaso que esse termo aparece na obra de Edmond de Burke, né? Reflexões sobre a Revolução Francesa. Então a ideia de conservador é conservar as vitórias da Revolução, daquele lado mais forte da Revolução, né? Que acaba sendo vitorioso. Então nesse sentido se pode dizer, né, que o Joseph Ratzinger é um conservador, já que ele busca justamente conservar o próprio concílio, salvar o próprio concílio. Mas vejamos aqui como a participação dele foi muito ativa, né, nesse processo de redefinição da igreja a partir da ideia de inclusivismo. Então, o que diz o Peter Seinwald? Joseph Ratzinger defendeu uma nova compreensão do conceito de revelação, enquanto o conceito tradicional dizia que a revelação é baseada em 2 fontes, Sagrada Escritura e Sagrada Tradição. Ele argumentou que realmente existe apenas uma fonte de revelação, a palavra de Deus, Dei Verbum. Isso aqui vai ser muito importante para a gente entender que a partir dessa nova noção de revelação, que o que diz a tradição? Nós temos 2 fontes, né? Sagrada Escritura e a tradição. O que dizia a tradição sobre a revelação? A revelação pública, ou seja, tudo aquilo que é necessário que nós saibamos para a nossa salvação se encerra na morte do último, né, apóstolo, que foi São João Evangelista. Agora, aqui na época era padre Joseph Ratzinger, que estava iniciando a sua carreira como teólogo, e ele vinha da Alemanha, e o papel que os alemães influenciaram nessa Revolução Conciliar foi muito ativo, né? E é muito importante que se estude isso nos seus detalhes. Ele agora propunha que a revelação ela não se encerrava no livro das revelações, o Apocalipse. Porque o livro das revelações, o Apocalipse, é muito excludente. Ele deixa muito claro
que a história da humanidade se encerra nesse grande embate, né, entre os filhos das trevas e os filhos da luz, a descendência da mulher e a descendência da serpente. Isso é muito exclusivista, porque você vai ter as salvações de uns e a condenação de outros. Então, para o Joseph Ratzinger, na sua estranha teologia, Deus se comportava com os seres humanos como aquele que governa uma balança com dois pêndulos, né? E que aqueles que exercem força contrária ao pêndulo oposto, eles também contribuem. Mesmo aqueles que são maus, eles que contribuem para a salvação dos que são bons. E, portanto, como eles contribuem para a salvação dos que são bons, eles também serão salvos. É uma estranha teologia, né? Então ele diz que a revelação, ela não pode terminar na morte do último apóstolo, porque isso é excludente. Ela necessita de uma renovação constante para que ela possa abraçar toda a humanidade. Ou seja, a revelação ela vai se dar ao longo de toda a história. A revelação ela não se encerra com a morte de São João Evangelista. No entanto, ela continua ao longo da história, atendendo às demandas do tempo. Então, isso por si só já redireciona completamente, né, toda a teologia cristã. Não é por acaso que essa vai ser a constituição do Concílio Vaticano II sobre a revelação, porque havia, durante, né, os documentos preparatórios do concílio, a ideia de se fazer um documento do concílio para tratar justamente do Apocalipse. Só que como o Apocalipse, como eu disse, é excludente, né, então a solução deles foi criar um outro documento, uma nova constituição que tratasse da revelação, mas não em termos apocalípticos, mas em termos de salvação universal. É por isso que eles são inimigos do Apocalipse, né? Então vou continuando aqui. Bom, Joseph Ratzinger já tinha demonstrado uma abertura para outras religiões. Por exemplo, ao dar uma aula sobre hinduísmo na década de 1950, Ratzinger afirmou que, abre aspas, também no hinduísmo vê-se a ação do Espírito de Deus. Fecha aspas. De acordo com Sivaldi, que é esse biógrafo dele, que acrescenta que esses pensamentos anteciparam em pontos essenciais as declarações de Nostra Aetate. Nostra Aetate é aquela declaração que fala, né, sobre todas as religiões, né? O Conselho das Declarações sobre as Religiões do Mundo. Ratzinger ficou feliz mais tarde por ter estudado o hinduísmo tão cedo e por também ter lidado com o aspecto culto e místico dessa religião. Porque quando o diálogo interreligioso surgiu, eu já estava, dizendo ele, né, Ratzinger, eu já estava um pouco preparado. Um pouco preparado não, na realidade ele já tinha planejado a coisa, né? Já era um projeto, né? Já era um projeto. Então vamos ver, né? A ideia inclusivista, ela surge logo no discurso de abertura do concílio, com o Papa João XXIII. Então, o Papa João XXIII ele já demonstra, né, a partir do seu discurso de abertura, que esse rompimento com a igreja exclusivista, a igreja triunfalista de Trento, como eu expliquei antes, e que agora a igreja estava se abrindo, o que ele chama de adjornamento, né? Mas até no discurso de abertura do Papa João XXIII, pode-se ver uma influência de Joseph Ratzinger. Ele tinha proferido um discurso em Gênova, e esse discurso que foi proferido em Gênova foi proferido pelo cardeal Joseph Frings, né? E esse discurso ele havia sido escrito por Ratzinger. Muitos pensamentos e expressões desse discurso
podem ser encontrados no discurso de abertura do Papa João XXIII no concílio. Então, o Peter Senwald demonstra aqui que houve um discurso proferido pelo cardeal Friggs. Esse discurso tinha sido escrito por Joseph Ratzinger e João XXIII, quando leu esse discurso, ficou bastante impressionado e perguntou para o cardeal Friggs quem escreveu esse discurso. Foi o jovem teólogo Joseph Ratzinger. Então, o João XXIII ficou muito impressionado com Joseph Ratzinger, a tal ponto que quando faz o seu discurso de abertura, né, ele coloca trechos desse discurso escrito por Ratzinger. Ratzinger acrescentou que, as palavras dele, portanto, a igreja tinha se tornado verdadeiramente católica, né? Ou seja, nesse sentido universal, né? Porque a igreja precisa se adaptar cada vez mais, pois nem todas as regras podem ser igualmente aplicáveis a todos os países. Sobretudo a liturgia, como espelho da unidade, também deve ser uma expressão apropriada de características culturais particulares. Isso o Ratzinger dizendo. O professor de teologia, Joseph Ratzinger, também tinha sua própria visão sobre o dogma fora da igreja não há salvação. Para o cristão de hoje, escreveu Ratzinger em 1958, em um artigo para uma revista chamada Rochland. Abre aspas, tornou-se impensável que o cristianismo, ou mais especificamente a Igreja Católica, seja o único caminho de salvação. Com isso, continuou ele, o caráter absoluto da Igreja, sim, e de todas as suas exigências, tornou-se obsoleto por dentro. Quer dizer que a Igreja estava muito fechada, né? Estava uma Igreja muito exclusivista. Como poderíamos ainda dizer aos maometanos hoje, explicou Ratzinger, que eles definitivamente irão para o inferno, já que não pertencem à única Igreja Salvadora? Continua ele. Nossa humanidade simplesmente nos impede de manter tais ideias. Não podemos acreditar que nosso vizinho, que é um homem grande, caridoso e benevolente, irá para o inferno porque ele não é um católico praticante. Eu recomendo a leitura dessa entrevista, que é bastante extensa, né? E vale muito a pena. Que é muito reveladora, que vai mostrando a atuação deles nos bastidores do concílio, né? Na preparação e depois, né? Na própria aplicação das ideias, né? Dessa nova teologia. Durante a preparação, nós sabemos, né? Que havia, né? Havia uns documentos preparatórios, né? Que tinham sido redigido pela Cúria Romana, sobretudo pelo cardeal Ottaviani. E o Ratzinger reagiu fortemente contra esses documentos, justamente porque esses documentos eles apresentavam aquela linguagem, aquelas definições, né, segundo a Igreja de sempre, né, aquelas precisões teológicas da escolástica. Então Ratzinger ele vai reagir fortemente contra isso. E eles vão formar, então, uma comissão paralela. Essa comissão tinha o aval do Papa João XXIII, encabeçada pelo cardeal Friggs. E já o Joseph Ratzinger, né, embora fosse muito novo na época, se não me engano tinha 30 e poucos anos, mas ele já era uma figura de peso entre os alemães, entre os teólogos alemães, né, por essas ideias revolucionárias dele. E ele vai exercer um papel muito importante desse redirecionamento da linguagem escolástica, né, para essa nova linguagem moderna, baseada na filosofia moderna, sobretudo na má filosofia, né, da fenomenologia. Então ele vai ser um dos grandes artífices, né, que para eles essas formulações teológicas, né, da escolástica, elas impediam, né, esse avanço
que a igreja, que o concílio queria criar, né, e criou, pretendia, né, com relação ao mundo moderno. Esse abraço ao mundo moderno direcionado para esse novo homem. Então, para eles, né, era necessário romper com isso. Então, vejamos aqui alguns trechos, né? Desde a convocação do concílio, João 23 instituirá o inclusivismo como a forma mentis que distingue esse concílio de todos os outros. Seria o primeiro concílio não dogmático, mas pastoral. É verdade que todos os concílios anteriores buscaram ser pastorais, pois sempre foram convocados para solucionar os problemas do rebanho fiel. Mas a pastoral antiga pensava que o primeiro cuidado consistia em oferecer às suas ovelhas os pastos da doutrina sã, e punha-se a definir dogmas e anatematizar. Este foi o primeiro concílio de uma nova pastoral que não se reuniria para definir doutrinas, nem para condenar a opinião de ninguém, mas para despojar a mensagem evangélica do estreito traje escolástico, né? Ou seja, desfazer o que eles diziam de forma pejorativa, né? Esse traje, essa armadura escolástica, né? E era necessário quebrar isso para que a igreja, então, ela saísse, né, a chamar também, né, o homem moderno e as suas aspirações, né? Devolvendo-lhe a inclusa amplitude de que necessitava para voltar a abraçar na unidade todos aqueles filhos que o escolasticismo anterior excluíra da Igreja de Cristo. Então eu destaquei aqui 4 pontos, né, que são importantes, né, para a gente entender essa mudança, e essa mudança de eixo, na qual o Joseph Ratzinger teve uma participação muito efetiva. Porque se muda o conceito de revelação, né? Se muda o conceito de revelação, a maneira como se transmite essa revelação também muda. Então veja bem. Primeiro ponto, o concílio, né, prefere a linguagem da Sagrada Escritura em lugar da linguagem filosófica, com profusão de citações a cada página. Então nós, como eu disse antes, né, nós tínhamos 1000 anos de Idade Média, e esses 1000 anos de Idade Média, esses teólogos da Idade Média, né, seguindo os conselhos evangélicos, foram capazes de purificar aquele mundo antigo e de transmitir com precisão, né, filosófica, que fala diretamente para a nossa inteligência, os dados da revelação da Sagrada Escritura. Agora, renunciando a isso, esses homens do concílio, eles vão preferir, ao invés de usar as definições dos teólogos medievais, né, eles vão preferir recorrer direto à Sagrada Escritura, como fazem os protestantes, né? Só que são citações, né, completamente fora de contexto e fora daquela interpretação sábia, né, dos doutores da igreja. Então, nos documentos do concílio, nos documentos magisteriais, né, do pós-concílio, eles vão sempre fazer citações do evangelho, mas sempre assim, né? Faz citação solta, fora do contexto, e aplicando uma interpretação, né, de acordo com esse quadro do mundo moderno. Segundo ponto, quando se incorporam novos conceitos, como sacramento, são conceitos que eles é que vão utilizar, né? Sacramento, mistério pascal, ecumenismo, colegialidade, etc. Não se busca restringi-los com uma definição, porque eles odeiam definição, né? Eles têm pavor de definição porque toda definição é muito precisa e eles não querem precisão, eles querem ambiguidade. Então, para eles, essas expressões têm que ter sempre um sentido muito vago que pode ser interpretado de formas muito diferentes. Terceiro ponto, quando se explica alguma noção, não se faz de uma só maneira. Por exemplo, a igreja é explicada por Lumen Gentium em função do conceito de sacramento, reino, corpo místico, povo de Deus, etc. Então, eles nunca dão uma definição precisa e exata, né? É sempre um leque, né,
Então são vários termos, né? E que na realidade não explicam nada e não definem nada. Outro ponto, evita-se o mais possível as excludentes distinções escolásticas, como entre natureza e graça, poder de ordem, jurisdição, né? Então, como a mentalidade é uma mentalidade inclusivista, toda linguagem que é excludente, né? Porque toda definição é excludente, uma coisa é ou não é. Se ela é, logo ela não pode ser. Então, exclui o que ela não é. Então, para eles, a coisa tem que ser e não ser ao mesmo tempo, né? Para evitar a exclusão. Buscam-se expressões amplas que deem margem a múltiplas interpretações. Na realidade, então, né, toda essa mentalidade inclusivista, conciliar toda essa nova linguagem, e é muito interessante quando a gente pega o Danzig para ler, né? O Danzig é aquele compêndio, né, que vem com todos os documentos e pronunciamentos, né, da igreja. Quando a gente pega o Danzig para ler, nós percebemos logo uma mudança de linguagem quando chega no Concílio Vaticano II. Até aqui a igreja falava de um jeito e a partir de agora é uma outra língua. Como dizia o Gustavo Corson, né? E precisa a gente reconhecer a língua da nossa mãe, fazer a distinção, né, entre a língua que a nossa mãe fala e o relincho do cavalo. São coisas completamente diferentes. Então, na realidade, né, toda essa ideia inclusivista, ela é maçônica, ela foi planejada, né, de antemão a partir de uma nova ideia sobre revelação e uma nova linguagem que não é outra coisa senão puro subjetivismo. Puro subjetivismo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tem tanta coisa aqui.